Estudo bíblico Saúde com Deus. Que seu remédio seja o seu alimento. Estamos estudando a história alimentar do povo de Deus. Estudo bíblico número 7. A murmuração. Muitos foram os milagres registrados no deserto, abertura do mar vermelho, roupas, sapato que não envelhecia, e entre outros milagres. Então, por que o povo murmurou contra Deus? Reclama de tudo. O grande pecado do povo de Deus é a murmuração, que é o pecado de se queixar de Deus, falar mal dos outros, reclamar de tudo. Na verdade, a murmuração é uma tentação difícil de evitar. Somos seres humanos falhos, cheios de defeito e com uma tendência natural a transferir a responsabilidade pelos nossos erros para os outros e outros. Pode ser qualquer um, até Deus. Desejo por carne. Certo dia, um cidadão qualquer tem um desejo de comer carne e este desejo se espalhou por todo o arraial do povo de Deus. E eles disseram: quem nos dera carne a comer? Número capítulo 11, verso 4. Eles começaram a murmurar e se queixar por só ter o maná para comer. E o maná era uma espécie de semente que nascia com o orvalho da manhã, que depois de triturado servia para fazer bolos. O detalhe é que este maná foi um milagre de Deus, um alimento que supria todas as necessidades do corpo humano. O vulgo. E o vulgo que estava no meio dele veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembro-nos dos peixes que nos Egito comia de graça, e dos pepinos, e dos melões, e do poros, e das cebolas, e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca com coisa nenhuma há, senão este manar diante dos nossos olhos. Número capítulo 11, verso 4 ao verso 6. Mistura de gente. O vulgo que estava no meio dele era egípcios, povo de outra nacionalidade que havia saído junto com os israelitas, ou por amizade, ou por algum relacionamento afetivo, ou até por superstições, acreditando que estaria mais seguro longe da terra que o Deus dos hebreus havia amaldiçoado. Ele representa os incrédulos ou o jogo que está hoje misturado aos crentes, não por serem realmente convertidos, mas por serem apenas supersticiosos. Êxodo capítulo 12, verso 38, quando fala da saída dos israelitas do Egito, diz que subiu também com ele muita mistura de gente, indicando que não eram israelitas genuínos, mas vindo de outros povos. Pela influência do vulgo que estava entre eles, como acontece conosco no começo da conversão, quando gostamos de ouvir a palavra, mas com o tempo vamos perdendo interesse, escolhendo outra atividade, mas doce ao paladar da carne. Veja a opinião que eles chegaram a ter no final do maná, aquele que Jesus chamou de pão vindo do céu, o salmista de pão dos anjos, e acabaram chamando de pão vil.
E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, a nossa alma tem fartios deste pão vil, ou seja, miserável pão. Número capítulo 21, verso 5. Maná, miserável pão. Como é trágica esta passagem bíblica, onde mais uma vez presenciamos a perversa natureza humana se manifestando. O povo começa a ficar enjoado, nauseado, sente repulsa e nojo do alimento que venha do céu, a ponto de chamar o maná miserável pão. Ai dos que ao mal chama bem e ao bem mal, dos que diz que as trevas são luz e a luz treva, dos que faz do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, verso 20. Valores invertidos. Ai dos que aceita alimentação industrializada e a carnes como boa para a saúde, e rejeita as frutas, os legumes, as verduras, as sementes, os produtos naturais, chama a alimentação vegetariana de ruim, inadequada para a saúde, uma alimentação que foi instituída por Deus desde o princípio. Ai dos que rejeita esta alimentação, estão enojados do pão puro que veio do céu, prefere se lambuzar e se infartar com alimentos cancerígenos, pois estas pessoas terão consequências sobre a sua saúde. Comida do Egito. Pois bem, o povo hebreu começou a sentir desejo de comer carne. E com este desejo veio a saudade da comida no Egito. Veja, lembro-nos do peixe que no Egito comíamos de graça, e do pepinos, e dos melões, e do poros, das cebolas, dos alhos, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Número capítulo 11, versos 5 ao 6. Peixe de graça? Como assim? Eles esqueceram que eles, sim, trabalhavam de graça para os egípcios? Era escravo e Faraó não fazia mais que a obrigação dele em mandar uns peixinhos para não deixar os seus escravos morrer? Deus manda Moisés avisar ao povo. E dirá ao povo: santificai-vos para amanhã, e comerei carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne, e comerei. Não comerei um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pela narina, até que vos infarteis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Número capítulo 11, verso 18 ao 20. Deus estava tão revoltado com o povo e que disse que ele iria comer carne até vos sair pelas narinas. É como se Deus dissesse: quer comer? Coma. Agora arca com a consequência.
com câncer e outros tipos de doença que surgirão através de comer carne. A carne das codornizes era a resposta de Deus ao desejo do coração do homem para ensinar que nada de bom existe em nossa própria vontade quando esta entra em rota de colisão com a vontade de Deus. Deus cumpriu com a sua promessa com o povo de Israel e no dia seguinte soprou um vento do Senhor que trouxe cordonizes do mar, espalhando os bichinhos por todo o arraial, em volta do arraial. A Bíblia diz que havia cordonizes, caminho de um dia para todos os lares do arraial. Ah, sim! Cordonize é o mesmo que codorna, aquela avezinha em que produz ovos pequenininhos e que são vendidos no supermercado. Pronto. Se o problema era carne, estava resolvido. Deus não terá o culpado por inocente. O povo fez a festa e era cordonize por todos os lados. Veja. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte e encolheram as cordonizes. E o que menos tinha, colheram 10 homens e as estenderam para si ao redor do arraial. Número capítulo 11, verso 32. Tudo parecia lindo, só teve um probleminha. Deus não toma por inocente quem tenta a ele, quem volta ao seu coração à rebeldia. Se não estivesse realizado no meio dele obra que ninguém mais fez, ele não seria culpado do pecado, mas agora ele as viram e odiaram a mim e ao meu pai. João capítulo 15, verso 22 ao verso 25. E acima de tudo, quem é incrédulo por convicções que duvida do poder do Altíssimo? Deus não gostou nem um pouquinho daquele chororô dos hebreus e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. A rebeldia dos hebreus teve uma consequência imediata. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Número capítulo 11, verso 33. A praga. Mas deixaram-se levar pela cobiça do desejo e tentaram a Deus no ermos, e ele lhe deu o que pediram, mas fê-lo definhar de doenças. Salmo 106, verso 14 ao verso 15. Perceba que a praga foi uma doença derivada da alimentação cárnea, mas fê-los definhar de doença. Eles tiveram uma enorme infecção, como não havia penicilina nem antibiótico. Naquele deserto foram sepultados todos que se entregaram ao desejo de comer carne e voltar para o Egito. Contra a vontade de Deus. Podemos ver que Deus, contra a sua própria vontade, prometeu dar ao povo a carne. Porém, insistindo em uma alimentação cárnea, o que era expressamente contra a vontade de Deus, o povo, através de um regime tão ruim, estava rejeitando a Deus. O assunto era tão sério e que a Bíblia diz que o próprio Deus se sentiu rejeitado, quando o povo rejeitou o regime que ele havia indicado
pecado escolhido. De que forma rejeitaram a Deus? Sempre rejeitando o maná, ou seja, uma alimentação vegetariana livre de carne. Vamos agora pesquisar na Bíblia? Primeira pergunta: qual foi a consequência do povo por comer carne? Número capítulo 11, verso 33. Temos Salmos capítulo 106, verso 14 ao verso 15. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Número capítulo 11, verso 33, está escrito: quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E feriu o Senhor e o povo com uma praga muito grande. Qual foi a consequência do povo por comer carne? Número capítulo 11, verso 33. Nós também temos Salmos, capítulo 106, verso 14 ao verso 15. Resposta foi: Deus ficou revoltado com o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, mas fê-lo definhar de doença. Eles tiveram uma enorme infecção, como não havia penicilina nem antibiótico naquele deserto, foram sepultados todos que se entregaram ao desejo de comer carne. Segunda pergunta: quem eram os vulgos que influenciaram os israelitas genuíno a ter desejo por carne? Número capítulo 11, verso 4. Êxodo capítulo 12, versículo 38. Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Vamos ver aqui em Números capítulo 11, verso 4, que diz: ora, o vulgo que estava no meio dele veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Êxodo capítulo 12, verso 38 diz: também subiu com ele uma grande mistura de gente. Quem eram os vulgos que influenciaram os israelitas genuínos a ter desejo por carne? Os vulgos que estavam no meio dele era egípcio, povo de outra nacionalidade que havia saído junto com os israelitas, ou por amizade ou por algum relacionamento efetivo, ou até por superstições. Eles representam os incrédulos ou o jogo que está hoje misturado ao povo de Deus. Terceira pergunta: Jesus chamou o maná de pão vindo do céu. João capítulo 6, 31. Está escrito isso. E um salmista de pão dos anjos. Está escrito em Salmo 78, verso 25. Como eles chamaram o maná na sua murmuração. Número capítulo 21, verso 5. Pão vil. O que significa o pão vil? Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Número capítulo 21, verso 5. E um povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Jesus chamou o maná de pão vindo do céu. O salmista chamou o maná do pão dos anjos. Como eles chamaram o maná na sua murmuração? Pão vil.
O que significa o povo viu? O povo sentia repulsa e nojo do alimento que vinha do céu, a ponto de chamar o maná miserável pão, desprezível, que não presta. Isaías 5, verso 20 diz o seguinte: ai dos que ao mal chama bem e ao bem mal, dos que diz que as trevas são luz e a luz treva, dos que faz do amargo doce e do doce amargo. Vamos juntos refletir um pouco? Pense nisto. Quando começamos a murmurar, é sinal de que estamos duvidando de Deus e acabamos dando brecha para o inimigo, fazendo exatamente o que ele quer. Não se engane, o caminho da murmuração é a semente do próprio demônio plantada no coração. A murmuração é uma declaração de insatisfação para com Deus e quase sempre descamba numa reclamação contra Deus. A murmuração, além de não resolver, só agrava o problema e é uma declaração antecipada da derrota. É uma afirmação de incredulidade. Quando murmuramos, estamos dizendo de forma indireta para Deus que não confiamos nele nem no seu propósito. Devemos descansar em Deus, em confiar. Oi, pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez e gostaria de levar vocês a uma melhor reflexão no Pense Nisso. Junto conosco está nossas filhas acompanhando também. Estamos muito felizes por ver vocês acompanhando o estudo bíblico Saúde com Deus. Muitos foram os milagres registrados no deserto, mas para Israel nada disso era o suficiente. Tudo quanto Deus fez era esquecido rapidamente diante de algum problema que surgia. E lá vinham as reclamações, o choro, os lamentos. Agora Israel estava reclamando com saudades da comida do Egito. E o alimento enviado por Deus, o maná, já era tido como algo desprezível, que não atendia aos desejos do povo. Mamãe, por que o povo queria comer carne? Veja, Evelyn, era para satisfazer o seu apetite, pois eles não estavam passando fome, estavam de barriga cheia, pois o maná caía todos os dias, menos no sábado, mas na sexta Deus enviava em dobro o maná. Como assim, mamãe? Quer dizer que eles não estavam com fome? Não, minha filha, só queria satisfazer o desejo da carne, ou seja, satisfazer o seu apetite. Por isso, o seu pedido se tornou uma murmuração para Deus. É como hoje, há cristãos que chegam a dizer que quando eram incrédulos, sem fé em Deus, escravos do pecado, não tinham tantos problemas e suas vidas eram melhores, sentiam-se mais felizes e realizados. Isso é uma clara rejeição a Deus e a tudo quanto Ele nos oferece. O que é murmurar, mamãe? Murmurar, segundo a Bíblia, é o mesmo que difamar, caluniar, resmungar, falar com voz baixa, falar mal de alguma coisa. Na Bíblia aprendemos que a murmuração é um pecado que causa pesar ao Senhor. A ira do Senhor se volta contra os murmuradores. Isso se encontra em Números, capítulo 11, verso 1, Filipenses 2, 14 e 15. Então, quando a gente reclama do alimento, quer dizer que a gente está murmurando também, mamãe? Sim, minha filha, pois quem murmura peca contra Deus. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10, 10. Por que Deus mandou codorna para eles, mamãe, já que Deus não queria que eles alimentassem de carne? Foi para mostrar para o ser humano que o seu desejo, quando está contra a vontade de Deus, traz consequências graves para eles. Foi mais ou menos assim. Aprenda por si mesmo
a dor da desobediência. Por isso tem muitas pessoas no hospital, né, mamãe? É por isso mesmo, Ashley. É lamentável por isso, minha filha. Muitas das doenças das pessoas que estão no hospital são derivadas da má alimentação, culpa delas mesmas, só para satisfazer o seu apetite. Que tipo de doenças, mamãe, essas pessoas adquirem com a má alimentação? Vários tipos de câncer, como de estômago, colo retal, mama, esôfago, fígado, útero, pulmão e ovário. E outros tipos de doença, como alergias, diabetes, gastrite, prisão de ventre e obesidade. Essas são algumas doenças das muitas que existem no mundo, que muitas pessoas estão adquirindo por causa do seu estilo de vida errado. Essas doenças podem levar pessoas à morte, mamãe? Sim, minha filha. Segundo um estudo científico, 10 milhões de pessoas foram mortas por doenças cardiovasculares, 913 mil por câncer e 339 mil por diabetes tipo 2. Ou seja, a má alimentação é de longe o principal fator de risco responsável por óbito ao redor do mundo. Então quer dizer que uma boa parte das pessoas que estão doentes são culpa delas mesmas, mamãe? Sim, minha filha, se elas mudassem sua alimentação, muitas dessas pessoas que se encontram nos leitos dos hospitais ficariam curadas dessas doenças. Se elas seguissem as orientações da Palavra de Deus e colocassem em prática a alimentação vegetariana em suas vidas, muitas delas seriam curadas de suas doenças. É muito triste, mamãe, ver as pessoas escolhendo a codorna em vez do maná, o pão do céu. Pois é, minha filha. Hoje não é diferente também. Quantas pessoas estão sofrendo por causa da sua própria escolha? Estão colhendo aquilo que elas mesmas plantaram. Só para nós termos uma ideia, veja quantas pessoas morreram no Brasil devido à má alimentação. 57 mil pessoas com idade entre 30 e 69 anos morreram anualmente no Brasil por causa do consumo de produtos alimentícios industrializados e ultraprocessados, como os embutidos, os enlatados, os transgênicos e entre outros. Como Criador do ser humano, Deus sabe qual é a melhor alimentação para o ser humano. Ele conhece a maquinária do corpo humano perfeitamente, pois foi projetada e criada com suas próprias mãos. Quem somos nós para dizer que o maná não presta? Quem somos nós para dizer que a alimentação industrializada, criada pela mão de homens pecadores, são melhores do que a alimentação criada por Deus? A murmuração é um pecado grave que o ser humano comete contra Deus. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom e que chamam de bom aquilo que é mal, que faz da luz virar escuridão e da escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o doce ficar amargo. Isaías 5:20. Hoje vivemos numa época em que o ser humano troca aquilo que é bom pelo que faz mal, só pelo prazer de satisfazer que irão sentir naquele momento, mesmo ciente das consequências que sofrerão futuramente. Quando decidimos alimentar-se de alimentos que nos traz doença, estamos cientes de que consequências virão. Estamos trazendo para dentro do nosso lar e para a nossa família doenças que podem levar os nossos filhos e nós mesmos a ficar em hospitais sofrendo, ou até trazer a própria morte para dentro do nosso lar mais cedo, através de doenças cancerígenas e de outras devido à má alimentação. Ao escolhermos o tipo de alimentos que colocamos dentro do nosso lar, estamos mostrando se somos obedientes a Deus ou não. Quando escolhemos o maná, o pão do céu, estamos escolhendo a alimentação vegetariana construída por Deus. Quando escolhemos as codornas, estamos preferindo as comidas egípcias, comida mundana que traz muitas doenças para o ser humano. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência.
Deuteronômio 30:19. Reflita um pouco e veja se você não tem rejeitado a Deus todos os dias, com murmurações constantes, em vez de ações de graça. Que Deus abençoe você e lhe dê ânimo para prosseguir na sua nova caminhada todos os dias. Bom, depois de uma boa explicação falando da murmuração, gostaria de orar por você neste momento. Fique reverentemente e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, chega em tua presença em nome do teu amado Filho Jesus. Senhor, entendemos que a murmuração trouxe consequência para o teu povo. Quantas pessoas estão morrendo de câncer e de outras das doenças devido à alimentação errada, pois não obedece a tua palavra. Que a partir de hoje, os estudantes da tua palavra possam ter uma alimentação vegetariana e que eles possam comer somente aquilo que for do seu agrado, que traga bom resultado para a sua vida e abandone o alimento cárneo e passe a ser um fiel observador da alimentação vegetariana para que eles possam obter saúde física e espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Tema do próximo estudo bíblico 8. Alimento no céu. O que iremos comer no céu e na nova terra? Quer saber o que iremos comer? Acompanhe-nos no próximo estudo bíblico. Oi, pessoal do YouTube que está acompanhando o Estudo Bíblico Saúde com Deus. O meu nome é Wesley. E o meu Evelyn, não se esqueça de se inscrever no canal Pleno Fôlego. E compartilhe com seus familiares e amigos. Deixe seu like aqui embaixo.